Que trouxe a tua Bíblia aí, por favor, abra comigo o livro de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos tratar nessa noite sobre tornando a vida de Cristo real através da oração. Tornando a vida de Cristo real através da oração. Preste atenção. O que você vai aprender aqui talvez vá ajudar você de alguma maneira. Uma das coisas que o Evangelho não é teórico. Uma das coisas que o Evangelho não é teórico. O Evangelho é uma verdade. Mas ela só pode ser vivida se for vivida através de uma revelação. E a revelação de quem o Senhor é, ela só pode ser nos concedida através de uma vida de oração, de uma vida rendida, de uma vida de entrega. Esses são dias que eu tenho estado no meu quarto de oração, orando pela igreja, e o Senhor tem me falado sobre a nossa casa, a nossa igreja. E Deus, Ele começou a falar que a nossa casa é uma casa que está comendo muito alimento, um alimento muito precioso, mas muitos estão abandonando a oração. E é interessante que vai chegando pessoas novas, pessoas vão começando a caminhar conosco, e vão já comendo essas palavras, essas mensagens, mas o Senhor ministrava na minha vida e dizia assim: filho, quando teu filho começou, quando ele nasceu, você não disse para ele, coma 3 horas por dia. Coma de 3 em 3 horas, perdão. Você não disse para o seu filho bebê, olha, você deve comer de 3 em 3 horas. Você teve que ensinar seu filho a comer. Era você que determinava o que ele comia. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, quando a gente nasce de novo, a gente precisa aprender o que é e qual é a importância da vida de oração. A vida de oração é o teu pulmão espiritual. Porque a vida de oração é que te mantém conectado com o Senhor. A vida de oração, e é interessante, talvez hoje não vá para nós nos aprofundar tanto por causa do tempo. Mas existe um estilo de oração do antigo pacto, existe um estilo de oração da nova aliança. Tem muitas pessoas que hoje estão vivendo na nova aliança, que estão orando como se estivesse no antigo pacto. E Deus não está respondendo orações, irmãos. A igreja tem sido envergonhada na nação, porque ela está se posicionando, ela está indo para a internet, ela está orando e declarando, e está perdendo. Recentemente agora foi feito algo lá no STF, para que as igrejas em todo o Brasil, segundo as autoridades do Estado, eles determinam se fecha ou se abre. A igreja foi e disse, não, nós vamos orar, e isso vai cair por terra. Não caiu. A minha pergunta é, o que está acontecendo? É porque nós não estamos orando segundo a vontade de Deus. Quando nós não oramos segundo a vontade de Deus, nós podemos ir para a rua, irmão. A pergunta é, foi Deus que mandou vocês ir para a rua? As guerras que nós vamos guerrear não são guerras aqui. São guerras que aonde nós já somos vencedores. E a impressão que dá é que às vezes você não sei se você já teve essa impressão de orar e não aconteceu nada. Eu disse, Deus, o que aconteceu? Eu orei tanto. Todo mundo me ensinou que a oração é a chave. Sim, ela é a chave. Ela é a chave para tu descobrir qual é a vontade de Deus em relação ao que tu está vivendo. Enquanto você não aprender a orar, enquanto você não aprender a entrar na presença de Deus, para poder discernir a voz dele em relação ao que ele quer que você faça. Se nós como igreja não sair desse estado de imaturidade, a igreja brasileira ela só está expressando uma imaturidade. Nós precisamos gastar tempo com Deus para dizer, Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer que nós oramos? Porque se nós orar à vontade de Deus, é gol. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos ainda no antigo pacto, orando para o fogo cair, orando para que Deus venha e mate. E Deus disse, eu não vim matar, eu não vim matar a alma, eu vim salvar as almas. A visão de Deus é diferente da nossa, irmão. E eu quero nessa noite começar
lendo o livro de Lucas, capítulo 11. Eu quero dizer que a oração funciona, mas a oração que nós descobrimos qual é a vontade do Pai. Quando você ora aquilo que Deus ele determinou, irmão, a oração tem poder. E aquilo que a gente não está vendo com os nossos olhos agora, daqui a pouco, daqui a um tempo, nós vamos ver acontecendo, porque Deus é fiel. Então você precisa entender, estar em oração não é somente orar para que as coisas mudem na minha vida, é para descobrir o coração de Deus, o que Ele pensa em relação a isso. E eu confesso para você que se colocar nesse lugar, muitos não querem, porque muitos não estão querendo gastar tempo com Deus para descobrir o que está no coração de Deus. Querem gastar tempo para que a oração mude a circunstância. Vou orar para essa guerra acabar, vou orar para essa luta ir embora, e a luta não vai, ela aumenta. Então eu só preciso aprender, preste atenção. Lucas capítulo 11, acharam aí? Diz assim no versículo 1: E aconteceu que estando ele a orar em certo lugar, ele quem? Jesus. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos. E perceba que aqui nasce a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, ela nunca foi um modelo para se tornar uma reza, algo repetitivo. A oração do Pai Nosso é algo tremendo. Mas uma das coisas que me chama a atenção e eu quero me deter nesse versículo primeiro: Senhor, nos ensina a orar. E o apóstolo Paulo, mais adiante nas cartas, ele diz que nós não sabemos orar como convém. Ele nos coloca, o apóstolo Paulo e a Bíblia, dizendo: você não sabe o que orar. Eu não sei o que orar, irmão. Eu preciso aprender a entrar em um lugar em Deus, para poder discernir qual é a vontade do Senhor. Amém? A minha pergunta nessa noite é: existe uma guerra na oração? Existe uma guerra para você se posicionar nesse lugar? Qual é, pastor? As distrações, as muitas informações, o teu trabalho e tantas outras coisas, que quando você não desenvolve uma vida madura de oração, você ainda vai estar sempre buscando um lugar para orar. E é normal a gente, quando começa a se converte, a gente faz um cantinho, bota uma Bíblia, bota isso, bota óleo ungido, é normal tudo isso. Mas a gente precisa sair desse lugar, aonde não estou mais preso em um ambiente, aonde agora a minha vida é eu ando e vivo em oração. Então, abra comigo João capítulo 5. Eu quero dizer para você, irmão, se você não está orando, você precisa voltar rapidamente. Você precisa parar muitas coisas. E eu posso afirmar para você que essa é uma convocação do Senhor para nós. Para aqueles que já estão maduros, que acione a sua vida no Espírito, que se posicione interiormente e comece a buscar ao Senhor, face a face, dia após dia, hora após horas, conectado constantemente em Deus. Porque, amado, as estratégias que Satanás tem, a matéria-prima é o mundo, é as coisas aqui de fora para nos impedir. A matéria-prima que Satanás usa para te desconectar é simplesmente as coisas que estão acontecendo em tua volta. E é disso que nós devemos nos preocupar. Por quê? Porque se nós não tivermos uma vida de oração, nós vamos andar na carne. E se nós estivermos andando na carne, nós não conseguimos vencer as lutas, porque o apóstolo Paulo ele ensina: as nossas lutas não são carnais, são lutas espirituais. Eu não posso lutar com armas carnais, irmãos. Eu não posso lutar com nada dessa terra. Eu preciso estar em um lugar constantemente em oração. Amém? João capítulo 5, veja que coisa tremenda isso aqui. Jesus diz, versículo 30. Olha bem, é Jesus falando. Será que a igreja está se portando como Jesus, irmão? Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas como ouço,
como o quê? Ouço. Assim eu julgo. Sublinhe na tua Bíblia, se você puder e quiser, a palavra ouço. Porque uma das coisas que você deve aprender na sua vida, se você não está ouvindo a voz de Deus, você deve entrar em uma crise nessa noite. Uma das evidências que nós nascemos de novo é porque começamos a ouvir a voz do Senhor. E tem muita gente que ainda está com a mente do antigo pacto, que diz assim: eu vou para ouvir a palavra. Você pode morrer ouvindo as escrituras. Se você não ouvir Deus, você não é transformado. Aqui eu quero começar a levar você a um entendimento onde a gente precisa amadurecer. É muito bom ouvir a palavra. É muito bom até mesmo ler as escrituras. Mas tudo isso os judeus faziam. Tudo isso os judeus eles faziam. Eles liam as escrituras. Eles gostavam de estar no templo. Alguém se levantava, era costume alguém se levantar e começar a pregar as escrituras. Mas aí, quando Jesus vem, nós vamos ver isso aí mais na frente. Jesus disse assim, ó: vocês nunca ouviram a voz de Deus. Então Jesus pagou um alto preço, irmão. Não foi para só te salvar do inferno. Jesus pagou um alto preço para te voltar, você e eu, a termos acesso ao coração de Deus, a ouvir Deus. Ele pagou um alto preço para nos reconectar. Você não precisa do pastor Eduardo. Você tem algo chamado Espírito Santo. Mas a pergunta é: existe uma sede dentro de ti em querer ouvir Deus, irmão? Existe uma sede dentro de ti em querer ouvir a voz de Deus? Vamos lá, preste atenção no versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas como eu ouço, assim eu julgo. E meu juízo é o quê? É justo, porque não busco a minha... Quem está falando isso, irmão? Jesus, diga Jesus. E por que a igreja vai para a oração para buscar a sua vontade? Se Jesus é o meu modelo. Se Jesus é o meu modelo para qual eu olho e Ele me ensina, eu não faço nada que eu primeiro não escute, eu não estou... Sabe por que a gente dá cabeçada? Sabe por que a gente erra muito? Porque a gente faz as coisas sem ouvir Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, preste atenção. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Que algo tremendo, que é a primeira coisa que eu quero que você entenda. E eu quero fazer aqui uma comparação para que você entenda. Os judeus do antigo pacto, eles não tinham o que você tem. Eles não conseguiam ouvir Deus. Ainda que o Senhor deixou claro na Bíblia, na palavra do Senhor, eles não conseguiam. E sabe por que eles não conseguiam ouvir Deus? Porque eles estavam com a sua natureza caída. Todos do Antigo Testamento, desde Jeremias, desde Davi, desde Josué, estavam mortos espiritualmente. Por graça e misericórdia, preste atenção, Deus usou profetas, falou com profetas, mas os homens de Deus, a nação de Israel sempre dependia de um homem que falasse com Deus e trouxesse para eles o quê? Uma resposta. Não é muito diferente se nós analisarmos os dias de hoje. Ninguém ora, ninguém escuta Deus, mas quer ouvir Deus através da vida do seu pastor. Isso não vai libertar você. E é por isso que muitos estão dentro da igreja e não são transformados. Porque se você não ouve a voz de Deus, e eu não estou falando algo impossível, eu estou falando que é possível. Ele morreu naquela cruz para que você volte a ter acesso ao coração de Deus. Abra Deuteronômio comigo, deixa eu te mostrar isso. Deuteronômio capítulo 28. Lembra quando Jesus foi para o deserto? Ele se batiza, quem lembra? Quem lembra? Ele se batiza, e a Bíblia diz que o Espírito Santo levou para o... Escute, como que você, quando você lê isso, o que você acha? Que o Espírito Santo veio, pegou na mão de Jesus e disse assim: vem cá. Não, ele falou com ele: vai, e fique lá, e não coma nada, e não beba nada, até que o céu traga alimento. E aí quando Satanás vem, depois de 40 dias sem comer, sem beber, o que ele diz? Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra... Deixa eu te dizer uma coisa, você acha que Jesus ele deixou de ouvir Deus naquele período que ele estava lá? Não.
Aí Jesus disse assim, ó, nem está escrito, nem só de pão, vamos lá, viverá, mas de toda a palavra. Se você não se alimenta do que sai da boca de Deus, tu não vive, tu não tem vida. Não, eu quero pregar aqui para tu sair daqui em crise. Eu quero pregar hoje para você sair daqui assim desesperado, dizendo: Deus, por favor, fala comigo. Porque nós não podemos entrar em oração, irmão, com listas de pedido. Nós devemos entrar na presença de Deus para fazer como Jesus. Eu só quero fazer, Senhor, aquilo que tu fala. Eu estou aqui para te ouvir. Fala que o teu servo ouve. Deus falava no Antigo Testamento com alguns profetas, mas agora isso foi rompido. Abra comigo Deuteronômio, acharam? Capítulo 28. Olha que coisa linda. Todo o Antigo Testamento. Presta atenção. Nós vamos estudar isso aqui hoje. Todo o Antigo Testamento, presta atenção, estava apontando profeticamente para Jesus. Eu vou repetir. Todo o Antigo Testamento estava apontando para Cristo. Jesus, ele chega a falar isso para os judeus e diz assim: vocês não sabem que Moisés falava de mim? E aí quando eu li isso hoje, eu digo assim: rapaz, eu fiquei tanto tempo na igreja, preguei por tanto tempo, e eu nunca ensinei ninguém a conhecer Cristo no Antigo Testamento. Isso aí Deus falou no meu coração: não tinha nenhuma diferença tua para aqueles que estavam na lei. Não é tempo mais, irmão, da gente ficar brincando com a Bíblia, é tempo de nós lermos com sabedoria. Versículo 21, capítulo 28, versículo 1. E será, olha bem, ele diz assim: e será que se tu ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje, aí aqui entra um ponto interessante, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as, e todas essas bênçãos virão sobre ti e ti, quando tu ouvires. Essas bênçãos só vão vir quando vocês, só que o povo não tinha acesso. Sabe o que Moisés está dizendo? Deus falou, e eu escrevi numa pedra, e agora toda vez que vocês ouvir o que está escrito na pedra, porque o povo não conseguia ouvir o que você pode ouvir hoje. A prova disso, que nesse capítulo 28, ele vai falando: e essas bênçãos virão sobre ti, se tu ouvires, se tu ouvides. No versículo 15 ele faz assim, ó, vamos lá, aqui vai entrar maldição. Será, porém, que se tu não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidar em cumprir todos os seus mandamentos, o seu estatuto que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Meu Deus, qual era o segredo para viver abençoado? Ouvir a voz de Deus, mas Deus não falava. Deus falava somente através do que estava escrito na lei. E eles estão ali, ó, vivendo a lei, vivendo a lei, vivendo a lei. Versículo 24, dentro da maldição, olha o que está escrito: o Senhor dará por chuva sobre a terra, pó e poeira dos céus descerá sobre ti, até que tu pereças, se tu não ouvir. 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, e por outro caminho fugirá diante deles, e serás espalhado por todo o reino da... Isso aconteceu com o judeu. Eles foram espalhados por todo o mundo. E por que eles foram espalhados? Porque eles não conseguiam ouvir Deus. O que eles tinham? Uma lei. E mesmo assim eles não conseguiam cumprir ela. Juízes capítulo 6, deixa eu te mostrar isso aqui. Juízes, mais na frente um pouquinho. Capítulo 6. Todas essas bênçãos virão se vós me ouvides. Amado, os judeus, a única coisa que eles podiam ouvir era o que Deus falou para Moisés. Sabe por quê? Porque quando Moisés foi falar com Deus, o povo disse assim: fala tu, Moisés, com Deus e não nós, para que nós não venhamos morrer. O que eu estou tentando mostrar para você aqui é que você não está mais na lei, você está na graça. E agora, Deus não está falando contigo somente numa folha de papel, porque o verbo que era letra se tornou carne, foi para a cruz, ressuscitou.
E agora Ele está vivo dentro de ti. Ele usa a palavra para falar contigo, mas ainda tem muito crente que... Eu preguei uma vez numa igreja que o pastor não entendeu nada e no final disse assim: irmão, se tu quer que Deus fale contigo, lê a Bíblia. Eu digo, pronto, ele não entendeu nada. Sabe o que ele está fazendo? Mantendo o povo preso somente em uma letra e está negligenciando a voz do Espírito Santo. E quem não escuta o Espírito Santo facilmente é o quê? Manipulado. Mas quando você escuta Deus, você não é manipulado, não. Quando você escuta a voz do Espírito Santo, Ele é uma verdade presente dentro de ti. Ele te guiará em toda a verdade. Aleluia! Perceba que esse povo que Deus diz: olha, se vocês obedecerem vai dar tudo bem, vocês vão prosperar. Mas se desobedecer, se não ouvides. Versículo 1 do capítulo 6 do livro de Juízes. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, e prevaleceu a mão dos midianitas sobre Israel, e fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam os frutos da terra, até que chegasse a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Tudo que os caras plantavam, irmão, por eles não ouvir Deus. Aí eu fico assim, cara, tem tanta gente vivendo assim. Tem gente que está dentro da igreja e está com a vida destruída. E às vezes quer culpar o A, B. Não, você só não está ouvindo Deus, irmão. Você tem que voltar a ouvir Deus. Você tem que voltar a recuperar. Presta atenção, volta comigo, João capítulo 5. Eu dei aqui 2 bases bíblicas para você no Antigo Testamento. Deuteronômio 28 dizendo: olha, se você ouvir a voz do Senhor, todas essas bênçãos virão, que eu te ordeno hoje. Ele diz todas essas... Só que o povo não conseguia ouvir, irmão. Sabe por quê? Porque a única coisa que afastava o homem de Deus era o pecado. E Deus disse a Adão: o dia que tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Tu vai? Então todos estavam mortos. Nós estamos falando de uma geração. Pastor, e por que Deus disse isso sabendo que eles não iam poder? Porque Deus deu a lei para preservar eles, como Paulo vai ensinar em Gálatas, como um tutor, até que o Messias, o Cristo, viesse e o libertasse da lei. Eles ficaram presos naquilo ali, até que eles, quando Cristo chegou, eles não reconheceram. E aqui é o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. Capítulo 5, versículo 16, do livro de João. Vamos entrar aqui no livro de João, que aqui tem uma riqueza muito grande. Por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo. Por quê? Deixa eu só fazer uma introdução. Jesus aparece na beira de um tanque, tem um homem de 38 anos ali doente, e era sábado, e Jesus entra naquele lugar. E o interessante é que ele entra e sai correndo, porque tinha muita gente doente, mas ele não foi para curar todo mundo. Pastor, Jesus curava todo mundo? Não, ele curava, dependendo do lugar, aqueles que Deus queria que ele curasse. Agora o pai diz assim para ele: vai lá no tanque, que tem alguém que está esperando um anjo, porque havia uma cultura que um anjo em certo tempo descia, tocava nas águas, e quando as águas se mexiam, o primeiro que tivesse ali doente de uma perna pulasse era curado. Esse cara não tinha ninguém, ele era colocado na maca ali, fazia 38 anos que estava naquela situação. E Jesus, ele chega e vê todo mundo doente, esperando as águas se mover. Jesus vem nele e diz assim: pega a tua maca, levanta e vai para casa. E ele acreditou, deu um pulo, pegou a maca, e a Bíblia diz que Jesus teve que vazar dali. Presta atenção. Só que era sábado, diga, era sábado. E sábado, a lei não pode ninguém trabalhar. Só que foi Jesus que disse: pega a tua maca e anda. Quando os judeus viram ele caminhando com a maca, começaram a gritar: ei, rapaz, o que está fazendo aí? Trabalhando no dia de sábado? Ele disse assim: eu não sei, eu só sei que eu estava doente, mas um homem veio e disse: pega a tua maca e vai embora. E eu saí caminhando. Quem foi? Aí ele disse: eu não sei também quem é. Olha quando Deus quer fazer, irmão.
Quando Deus quer usar nossas vidas, não é para você dizer assim, fui eu que fiz, tá? Não, faz a obra e vaza. Escute, aí gerou uma polêmica violenta. Jesus encontra esse cara depois no templo e diz assim, ó, não peca mais, tá? Porque se tu pecar de novo vai acontecer coisa pior. A consequência, Deus está mostrando nas escrituras que uma vida de iniquidade daquele homem fez com que aquele homem ficasse naquele estado. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero avançar. Versículo 16, agora você vai entender. E por esta causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam fazer o quê? Porque ele fazia isso Deus estabeleceu a lei, agora os caras querem matar Jesus porque ele fez uma cura em qual dia? Aí a gente liga a rádio e tem gente mandando tu guardar o sábado. Mas eles queriam matar Jesus porque ele fez isso no sábado. Tem alguém aí? Fica firme, não desanima, vamos firme. E procuravam matar ele porque ele fazia isso no sábado. Versículo 17. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Versículo 18. Por isso, escute, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando ele disse assim, olha, além de quebrar o sábado, ele ainda diz que é filho de Deus. Ele ainda diz que é filho de Deus. Perceba com uma pessoa inteligente que eles não se viu como filho de Deus. Que ele dizia, ele se faz igual a Deus. Porque o filho é igual ao pai. Escute isso, irmão. Aí entra no versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, que o filho por si mesmo... Ai gente, quando eu olho isso aqui eu digo, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja brasileira? Estão fazendo coisa que Deus não mandou fazer, gente. Nós precisamos amadurecer e dizer, meu Deus, nós só precisamos entrar em oração para saber o que Deus quer, porque depois que Deus decretar o que Ele quer, nem o demônio, nem nada aqui embaixo vai impedir. O problema é quando a gente vai começando a fazer coisas que Deus não mandou. Você deve começar a entender, volta para a oração, volta para a vida de comunhão, te conecta nele, para você ouvir Ele todo dia, diga todo dia. Irmãos, a melhor coisa da vida de um homem, sabe qual é? Eu vou te dizer aqui, o maior prazer que eu tenho, sabe qual é? Não é eu ler a Bíblia somente. O maior prazer meu é eu deitar na minha cama de oração e Deus ler a Bíblia para mim. Vou repetir para ti. O maior prazer que eu tenho é eu deitar no meu quarto de oração e me calar e o Senhor vai lendo a Bíblia para mim. De tanto que eu li a Bíblia, Ele vai pegando o que eu li e vai dizendo, sabe aquele versículo que está lá? Sabe aquele versículo que está ali? Isso aqui quer dizer isso. Eu digo, uau. Eu fico assim, ó. Quando eu abro os olhos, não dá vontade nem de sair dali. A diferença é que você pode ler, mas Ele não está falando contigo. Eu estou dizendo para você que Jesus conquistou um lugar, irmão, para você, tremendo. Eu não estou aqui pregando uma coisa que é impossível. Estou dizendo que isso aqui é impossível o que tu está fazendo. Isso aí é que não era para estar acontecendo. Uma frieza espiritual. Alguém que anda dentro de uma igreja sem ouvir Deus. E o pior, vai enchendo a cabeça de conhecimento de Cristo. Conhecimento de Cristo, conhecimento de Cristo. Sabe como é que você vai ficar parecido? Com os caras da lei. Conhece tudo, mas não tem vida, não tem realidade. E eu não quero, irmão, ficar aqui pregando para encher você de conhecimento. Eu quero dizer para vocês que uma coisa caminha junto com a outra. É um avião, tem que ter os dois. Palavra e oração, revelação e quem Ele é, e comunhão com o Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. Escute isso, irmão, presta atenção. Então, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse para aqueles camaradas: na verdade, eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vê o pai fazer. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe por que eu fui lá naquele tanque? Porque o pai me mostrou, vai lá e levanta só aquele cara. Estava cheio de doente, irmão. Estava cheio de pessoas doentes. Você pode dizer, mas Jesus é amor, né, pastor? Ele era para curar todo mundo ali. Não, ele foi ali para curar uma pessoa específica, para poder no ano 2021 começar a quebrar um espírito maligno na nossa cabeça, que tenta nos prender em dogmas espirituais. Não,
Nós precisamos ser livres, precisamos viver o que o Senhor está falando conosco, precisamos começar a ter no nosso coração desejo de ouvir Deus, irmão. Ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir Deus. Aleluia. E ele diz aqui, ó, aí ele continua. Vou ler de novo, senão não dá. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai, porque tudo quanto o pai faz, o filho faz igualmente. Será que nós como igreja, escute, se fizer tudo que Deus está dizendo, a gente vai errar? Nunca. O problema é que a igreja está errando, porque ela não está fazendo o que Deus está mandando fazer. Amada, a realidade é uma, e eu preciso falar a realidade. Sabe qual é a realidade? Que muitos pastores foram construindo com dízimo e oferta um patrimônio lindo, igreja grande. E agora veio a pandemia. Só que esse negócio aqui tem um custo violento. 20 ar-condicionado. Já vai me vendo aí quanto é que vai dar de luz. Funcionário. Pastores que recebem salário. E agora não tem culto. E agora? Eu vou para a Bíblia e a Bíblia diz que Deus sustenta tudo aquilo que Ele faz. Essa é a realidade. Aí os pastores ficam tudo louco. E os pastores dizem que a igreja tem que estar aberta. Eu também creio que a igreja tem que estar aberta. É óbvio que tem que estar aberta. Eu creio também dessa maneira. Mas é que por trás disso tudo, tem pessoas que deram passos que não foi Deus que mandou. E agora, como é que a gente vai administrar isso aqui, se não tem dinheiro? Por isso que teve uma vez o cara chegou e disse assim: pastor, profetizo que nós vamos ganhar tudo quanto é ar-condicionado. Eu digo: eu profetizo que tu vai pagar luz. Bota um bocado de ar-condicionado aqui, de luz, 10 mil, arrecademos 2. Não, eu não quero nada que Deus não me dê. O que Ele me der, Ele vai dar condições de sustentar. Paguemos 2.500 desse aluguel aqui, 1 ano e pouco. Deus já fez um milagre, foi lá no dono, baixou o aluguel e não faltou. Pandemia, arrecadando só a graça. Mas até agora a porta está aberta, por quê? Porque foi Ele que abriu. Eu quero dizer para você, irmão, que o que Deus bota na sua mão, fica tranquilo. Ele te dá graça para você sustentar. Agora, quando você dá passos que Ele não mandou, você dá. Tem alguém aí? E eu acredito que isso tudo é porque nós vamos abandonando a oração. Sabe quando é que a gente vai abandonando a oração? Quando a gente começa a conhecer muito. Quando a gente vai começando a conhecer. Porque sabe quando aquele cara é novinho que se batizou ontem? Ele quer... Pastor, fica enchendo o saco do cara. Tem oração hoje? Tem culto na igreja? Eu digo: oh, meu Deus, tem. Fala com o Cristiano, que o Cristiano vai estar lá orando. Aleluia, glória. Ele está com fome. Só que ele cresce, entende? Ele começa a ler a Bíblia. E depois que ele começa a conhecer, pronto. Aí ele acha que não precisa mais orar. Não, agora ele precisava ter entrado em um lugar que agora ele vive conectado. Uma vida diária. Acordou, o motorzinho ligou, pum. Até dormindo Deus está ministrando você, rapaz. Tu pensa que Deus vai dormir quando tu dorme? Não, quando tu está dormindo Ele está falando contigo em sonho. Está te trazendo revelação, tu acorda e: meu Deus, eu tive um sonho doido. Um bicho correndo atrás de mim, Deus dizendo: a luta está vindo aí, fica tranquilo. É glória. Está todo mundo aí? Aleluia. Vamos avançar então. Amado, eu falo isso com temor. Falo isso porque a gente precisa estar num lugar em Deus, sabe, irmãos? Com a convicção que Deus, Ele é Deus e há de nos suprir em tudo, irmão. Não vai faltar. Se você estiver andando na medida, a medida é Cristo. Andar na medida é ser exato no que Ele está te falando. Volte a ouvir Deus, irmão. Porque Deus, Ele não está parado na tua limitação. Deus, Ele quer te expandir bem mais do que você está. E talvez você fique ali: ah, mas não dá. E Deus: não, eu quero fazer coisa grande. Mas essa coisa grande só pode ser vindo, não é porque nasceu no meu sentimento, entendeu? Não é porque eu quero. Não é porque eu vejo o irmão lá melhor do que eu financeiramente. Ai, Deus também vai me honrar. Não, é se Deus está falando. É se Deus está te sinalizando. É se Deus está mostrando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Escute, versículo 20. Aí ele diz assim: sabe qual é a base disso aqui? Sabe por que Deus vai começar a te mostrar? Sabe por que Deus vai começar a mostrar você? Aqui entra um ponto.
Porque você tem uma revelação do amor dele. Meu Deus, ó. O problema da igreja é que muitos não se sentem amados, não se sente filho, não se sente digno. Mas olha o versículo 20. Porque o pai ama o filho e mostra tudo o que o faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vocês se maravilhem. Por que ele mostra para o filho? Porque ele ama. Ele ama. Quando você tem uma revelação do amor de Deus, irmão, você está no meio de uma pandemia, uma dificuldade, mas você sabe que Deus te ama. E por você saber que Deus te ama, Ele vai te mostrar o caminho, as portas que tu tem que passar, os lugares que tu tem que entrar. Ele te ama e não vai te deixar desamparado. Ele te ama e vai te mostrar coisas grandes que Ele vai fazer através de ti. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que Ele quer. Agora aqui Ele está entrando num mistério violento. Por quê? Porque Ele está falando com quem? Com quem que Jesus está falando aqui? Com os mestres da lei. Aqueles que vieram questionar por que ele fez a cura no sábado. Quem está entendendo? Ele tá conversando com esses caras. Só crânio, irmão, presta atenção. Só top aqui, ó. Só cabeção. Só gente mestre. Cara que conhecia muita lei. Somente aqueles caras que conheciam essa escritura, que era a Torá, que é a boa parte desse Antigo Testamento que a gente tem na mão aqui. Os caras eram mestres. E Jesus está conversando. A conversa é com esses caras. Agora Jesus vai começar a trazer um entendimento. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica também, o Filho vivifica aqueles que Ele quer. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: ei, eu vim para dar vida. Sabe por que vocês não conseguem ouvir Deus? Porque vocês estão mortos. Ele não fala assim, mas agora não, mas daqui a pouco ele vai dar-lhe. Versículo 22. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Versículo 23. Para que todos honrem quem? O Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que ele... Escute, eles não eram para estar falando isso. Sabe por quê? Porque todas as escrituras vinham falando de Cristo. Só que eles nunca viram assim. Eles nunca imaginaram. Então ele está dizendo assim, Jesus está dizendo assim: aí, vocês não honram o Filho. E se vocês não honram o Filho, vocês também não estão honrando o Pai. Aí ele continua. E ele vai dizer por que não está honrando. Versículo 24. Na verdade, eu te digo que quem ouve a minha palavra... Uau! Agora aqui, escute, irmão. Por favor, abra teu coração para isso. Quando ele está dizendo assim, quem ouve a minha palavra, ele não está dizendo assim, quem vai para a igreja e senta e escuta o que eu estou pregando. Não é. Não é, gente, não é. Diz assim, aquele que ouve a minha palavra é quando Deus... Aleluia, voltou. Glória a Deus. E diz assim, aquele que escuta, aquele que me ouve. Escute, versículo 24. Na verdade, eu te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse aqui tem o quê? O que diz aí? Vida? A vida eterna. Preste atenção. Ele tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte. Ele está dizendo assim, ei, quando você vem para a igreja e você começa a ouvir o pastor pregar, é o primeiro passo. Uma semente está entrando em você. Agora, depois que essa semente entre, nós vamos entender a parábola do semeador. Vindo o semeador, saiu a semear. Mas vem à noite o ladrão, o diabo, e rouba. Mas só que chega uma hora que a semente cai em boa terra, presta atenção. Olha aqui para mim, olha aqui. A palavra que você escuta hoje, às vezes você vai para casa e diz assim, nem sei o que o pastor pregou, o diabo roubou. Mas aí você volta de novo. E o semeador está aqui semeando. Chega uma hora que a semente ela cai em boa terra. E quando ela cai em boa terra, ela cresce. Ela começa a brotar da terra. E quando ele começa a falar contigo, está sinalizando que você nasceu de novo. Quando eu vi isso aqui, gente, eu fiquei impressionado. Eu disse, Deus,
Porque aqui no versículo, presta atenção, no versículo 25. Em verdade eu te digo, vem a hora e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvem viverão. Isso assim, está chegando a hora que os mortos espiritualmente vão começar a ouvir a voz de Deus, e esses mortos vão começar a nascer de novo. Uau! Qual é a evidência que você nasceu de novo, pastor? Quando você começa a ouvir Deus, escute, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Então agora aqui, quando vem o pecado não tem mais poder contra Deus. Se Deus falou contigo, o pecado não prevalece mais. Por isso que 1 João diz, aquele que é de Deus não peca. Quem é de Deus? É aquele que ouve, que tem a semente dentro dele. E agora, irmão, eu quero te levar lá para o versículo 37. Agora Jesus ainda está no dilema com os judeus. E ele diz assim, 5:37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Olha o que ele vai falar. Olha como Jesus era macho, irmão. Era caba macho. Vós nunca ouviste a sua voz, e nem ouviste o seu. Então, se vocês estão aí com a Bíblia na mão, mas vocês nunca... Aí quando Deus falou isso comigo, Ele disse assim, eu vou falar o que Ele falou. Tem muitos dentro da minha casa que nunca ouviram a minha voz. E é por isso que eu estou pregando essa palavra. Você precisa recuperar a voz de Deus dentro de ti. Você precisa desesperadamente entrar em um lugar e começar a dizer, Deus, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Porque quando você ouve a voz de Deus, essa frieza espiritual vai embora. Esse desânimo vai embora. Essa vontade de ficar em casa vendo novela vai embora. Sabe por quê? Porque quando você ouve Deus, a vida vem dentro de ti. Ela brota dentro de ti. Quando você vai parando, a gente vai entrando mecanicamente. Tem culto hoje, aí vem domingo pro culto, volta para casa. Quinta tem culto, aí volta. Só ouvindo aqui a palavra. Nada mais, nada menos do que os judeus faziam. Agora, quando ele fala, ele está falando para os caras que eram mestres na lei. Ele diz assim, ó, vocês nunca ouviram, gente. Lembra Deuteronômio? Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, eles nunca ouviram. Olha o que Jesus pagou, irmão. Olha o preço que Jesus pagou. Jesus pagou um alto preço para eu e você poder voltar a ouvir o Pai, a poder acessar o coração de Deus, a poder ser conduzido por Ele, ser guiado por Ele, ser totalmente transformado por aquilo que Ele vai falando dentro de nós. Eu não estou falando aqui uma asneira, irmão. Quando alguém chegava para mim e dizia assim, cara, tem que ouvir Deus. Eu dizia, como é que ouve Deus, cara? No começo da minha conversão, eu chegava nos pastores que ia lá na igreja do meu pastor e dizia assim, vem cá, ora por mim. Aí ele disse, por que você quer? Oração pelo quê? Eu digo, eu quero ouvir Deus. Aí o pastor fazia assim, você não lê a Bíblia? Eu digo, eu leio. Deus não fala contigo na Bíblia? Eu digo, não, chega de Bíblia, eu quero ouvir Ele aqui dentro. Eu sei que Deus fala na Bíblia, eu li a Bíblia, eu até pregava já. Mas eu dizia, não. A Bíblia diz que Ele fala, ora por mim, para que eu possa começar a ouvir Deus nitidamente. Eu quero encorajar vocês, estão aqui, a começar a gerar dentro de vocês um desejo violento de ouvir Deus, porque Deus quer fazer coisa, irmão, só que Ele só vai fazer aquilo que Ele te fala. O que Ele não fala, você pode até achar que Ele quer fazer, mas não é o respaldo. O respaldo é quando Ele fala. O respaldo é quando Ele fala contigo. E o falar dele é algo tremendo, porque o falar dele pode ser só uma palavra. Eu te amo, pronto, acabou tua vida. Tu desmancha que nem margarina na frigideira. É verdade. Se ele só falar assim para ti, ó, fica tranquilo, eu estou contigo, tu morre chorando. E tu sai dali, irmão, de uma maneira sobrenatural. E começa um diálogo entre um pai e um filho, um pai e um filho, um pai e um filho. E é por isso que o Espírito Santo veio, para nos trazer novamente. Por isso que a mensagem, o tema é tornando a vida de Cristo real através da oração. Não adianta eu ficar aqui dizendo para você, irmão, a vida está aí dentro, Cristo está aí dentro. Se você não ouvir essa vida, irmão,
Se você não parar, pastor, mas você acha que, pastor, será que Deus vai falar comigo? Sim, Ele quer falar contigo. Agora você precisa se posicionar. Versículo 37, venha comigo, continua aqui um pouquinho, rapidinho. E o Pai que me enviou, Ele testifica de mim mesmo. Vós nunca ouviste a sua voz, e nem viste o seu parecer. E olha o que Ele vai dizer no 37. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não crê de vós. Ele diz assim, olha, a palavra não fica. Eu até estou falando com vocês, mas a minha palavra não fica em vocês, porque vocês têm dúvida. E sabe por que vocês têm dúvida de mim? Porque vocês estão cheios de religião. Como é que tu aprendeu a orar? Vamos lá. Eu tinha um pastor, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim, gente, vocês têm que orar pelo menos 1 hora por dia. E a gente, pastor já, tá? Amém, pastor. Aí ele dava uma 5 folhas para nós. Aí tinha ali todos os países do mundo. Misericórdia. Afeganistão e... Ai meu Deus, tinha país ali que era até ruim de pronunciar. Eu só dizia assim, o senhor conhece, Senhor? Esse aqui. Vai... E aí, irmão, da outra folha, orar pelo pastor, pelo diácono, pelo presidente, pelo vice, todos os secretários da igreja. Eu digo, meu Deus do céu. Dizer o nome de cada um, a família. Bora. Orar pelos estados todos do Brasil, um por um. Oh glória, vamos lá. Irmãos, aquilo ali para mim era como uma tortura, porque não era algo que estava nascendo no Espírito Santo, era algo que um homem estava me fazendo eu dobrar o joelho e ficar pelo menos 1 hora orando todo dia. Mas quando o meu pai começou a falar comigo, agora não tem mais isso, agora é prazer de ficar horas no quarto, não tem mais peso. E eu quero dizer para você que tem muitas pessoas que já perderam o prazer de orar. Tem que dobrar o joelho, irmão, tem que dobrar o joelho. Aí dobrar o joelho. Até que eu aprendi que Deus fala comigo de joelho, de sentado, deitado, dormindo, no vaso. Eu falo com Ele em todo lugar. Quantos aqui já perceberam o lugar que Deus mais fala contigo é o banheiro? Quem já percebeu? Tomando banho. Já perceberam? Já percebeu que Deus fala muito contigo tomando banho? Sabe por quê? Porque ali você se desliga de tudo. Porque ali você não percebe o quanto você está ali entregue para lavar o seu corpo. Então Ele que é dono de ti começa a falar. Ele te comprou por um alto preço. Tem mensagens que eu prego que Deus me dá no chuveiro, irmão. Tem coisas que eu prego que Deus me dá dentro do banheiro, assim, eu digo, estou ali dentro, eu saio da oração, vou para o banheiro e Deus começa a falar comigo. Eu quero dizer para você, irmão, que não faça da vida de oração uma vida pesada, você deve voltar a ter prazer. Contrapartida, Satanás está lutando contra isso, entende? Colocando obstáculo, nós precisamos aprender a desligar o Wi-Fi na oração. Porque se você vai com o seu telefone para oração, toda hora vai estar um chamando o outro, e você precisa aprender a se livrar disso. A ser livre, simplesmente desligar e se voltar a se reconectar com o Senhor. Eu estou falando para você, irmãos, que nós precisamos recuperar, porque aqui Jesus está nos ensinando claramente. Vem ainda comigo no versículo 45 do livro de João capítulo 5. Jesus diz assim, ó: não cuides que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. E esse é quem? É Moisés. Em quem vocês estão? Em quem vocês esperam. Versículo 46. Agora olha que revelação tremenda aqui, irmão. Porque se vós cresces em Moisés, então vocês também deveriam crer em mim. Porque de mim escreveu Moisés. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, mas eu não vi Jesus lá em Moisés. Eu preguei o evangelho por mais de quase 15 anos. E eu nunca consegui ver Jesus lá no antigo pacto. E ele está dizendo assim, Moisés falou de mim direto. Porque tinha um véu nos meus olhos. Porque a igreja me dizia o que pregar. Eu ia para a convenção, os pastores compravam livro, esboço de mensagem.
E dizia assim: pastor, compra esse aqui é bom, aqui tu vai ter mensagem para pregar o ano todo. Quanto é que é? 20 pila, toma aqui. E ficava lendo aqueles esboços e pregando aqueles esboços. Sabe por que eu estava dizendo? Espírito Santo, eu não preciso mais de ti. A religião me ensinou a excluir o Espírito Santo da minha vida de uma maneira sutil. E eu não estou aqui, eu como pastor, para roubar o lugar do Espírito Santo na tua vida. Eu estou dizendo para você, nós vamos continuar pregando de Cristo, mas você precisa voltar por oração. Porque senão tudo que você está ouvindo aqui não vai ter sentido nenhum. É só informação que entra aqui e sai aqui. Mas quando Ele fala contigo, quando Ele se revela dentro de ti, as coisas elas começam a mudar. A tendência é começar a vida que está dentro de ti se revelar, ela te dizendo o que fazer, o que não fazer, aonde ir, o que ir. Ele vai começar a guiar você, Ele vai começar a te direcionar, Ele vai começar a ministrar a tua vida. Sabe por que você está aqui? Sabe por que as pessoas estão nos ouvindo agora? Porque essas pessoas foram separadas pelo Senhor. Abra comigo João capítulo 8. Jesus, ele vem aqui no versículo 36 e diz: se pois o Filho, 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Para quem que ele está falando isso aqui? Vocês acham que é para o endemoniado do porco lá? Você acha que ele está pregando isso aqui para os gadarenos? Ele está pregando isso aqui para os religiosos, para os judeus, para os mestres da lei. Veja como é que Jesus lidava com os caras. Ele dizia assim: vocês precisam ser libertos. A escravidão, a religião, ela escravizou muito de nós. A religião foi escravizando. A religião foi dizendo assim: vamos na igreja para ouvir a palavra, porque a gente tem que ouvir a palavra. Você tem que ouvir Deus, irmão. Porque não adianta você me ouvir e voltar para casa do mesmo jeito. Com isso eu não estou negligenciando e dizendo o quão importante a gente está aqui. Eu só estou dizendo para você que a religião, ela pega e diz: olha, vocês têm que vir para o culto para ouvir a palavra. Mas mais do que ouvir a palavra, vocês têm que ser ensinados a ouvir o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo não está entre nós, irmãos. E Ele está entre nós. Ele tem um lugar de honra no nosso meio. E eu preciso me relacionar com Ele todo dia. Porque quanto mais Ele fala comigo, mais Ele deixa a realidade de Cristo dentro de mim. Ele revela para mim, Ele mostra o quão Ele é real. Não basta a gente dizer aqui: gente, Cristo era uma sombra, agora é uma realidade. A gente fala isso, e é uma verdade. Mas sem Ele falar, é só teoria. E a teoria você vai contando um para o outro, vai contando um para o outro, vai contando um para o outro. E é por isso que as pessoas vão evangelizar, e fala, e nada acontece. Volta aqui comigo, 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Aí ele bem, olha só, olha como Jesus tratava os camaradas. Bem sei que sois descendente de Abraão, contudo vocês procuram fazer o quê? Matar-me. Olha bem, procura o quê? Matar-me, porque minha palavra, ela não entra em vocês. Esse evangelho, irmãos, quando um religioso está escutando, ele diz assim: o cara está falando bobagem, o cara está até pregando contra a Bíblia. Eu não estou pregando contra a Bíblia, eu estou pregando que o Deus da Bíblia está agora dentro de ti. E o Deus da Bíblia quer te guiar dentro das Escrituras, Ele quer te guiar a tua vida. E Ele está dizendo assim: Jesus, olha, a minha palavra não entra em vocês, e eu sei que vocês são mestres. Versículo 37, 38. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazem o que também viram junto do vosso Pai. Agora Jesus vai engrossar o caldo. Lembra-te que Ele está pregando assim. Pensa numa elite de apóstolo, bispo. Ele está pregando só para esses caras. Pensa assim, imagina assim, sabe? Os apóstolos mais top do Brasil, Ele botou tudo sentado assim e disse assim: peraí, deixa eu te dizer uma coisa para vocês. Respondeu e disse, 39, ou melhor, 38. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazem o que viram junto do vosso Pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Ó, eles não conseguiram ter uma visão de Deus, irmão, como pai, mas vamos lá. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas agora procura matar-me a mim, homem que vos tem dito o quê? A verdade, que de Deus tem o quê? O problema não é, gente, levantar pregador. Eu não falei para você que eu pregava sermão que eu comprava lá na banca? O problema não é quem está pregando o sermão. O problema é se estão pregando o que estão ouvindo. Da parte de Deus.
O que eu estou pregando aqui é o que eu ouvi nessa tarde da parte de Deus. E essa palavra aqui, ela vai servir para alguém, em nome de Jesus. O que eu estou pregando aqui, eu não estudei no livro. Eu estou pregando o que eu deitado, ele começou a falar para mim. E aí eu vou para a Escritura e Jesus está falando isso aqui. Olha isso aqui ele está falando. Meu Deus, 39. Respondeu e disseram, nosso pai Abraão, 40, né? Mas agora procura matar-me a mim, homem que tenho dito a verdade, que tem o quê? Ouvido. Abraão não fez isso. Sabe por quê? O pai de Abraão era macumbeiro, fazia imagem de escultura. Mas quando Deus vem para Abraão, diz assim, Abraão, ele fala assim, hã? Nunca ouviu Deus, ele, hã? Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ninguém ouvia Deus naquela época, e Deus escolheu Abraão, aí Jesus está dizendo assim, Abraão não fez como vocês. Ele ouviu e obedeceu. Presta atenção. Vós fazem, mas Jesus é peitudo, né, rapaz? Esse bicho é macho mesmo, rapaz. Vós fazem as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Sabe o que eles estão dizendo? Eu sei que tua mãe teve um relacionamentozinho aí e nasceu você. Eu sei, já saiu um boato que tu não é filho de José. A história rolou. José quis abandonar Maria escondido, quem lembra? E agora eles vão e jogam pesado. 42. Disse, pois, Jesus, se Deus fosse teu pai, o vosso pai, certamente vocês me amariam. Pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Vós tende por pai quem? Olha o que ele está falando para os caras. Olha o peitão dele. Bicho, eu me apaixono por Jesus. Ele diz assim, vocês têm por pai o diabo. Tu imagina aqueles caras com aqueles barbão, aqueles mantos assim, se demoniaram na hora, né? Já começaram a se entortar. O que tu está falando? E Jesus aguentou. Sabe por que ele aguentou? Porque ele estava debaixo de uma palavra. Vós tendes por pai o diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Ele foi homicida, ele foi assassino. Em outras palavras, vocês estão mortos espiritual, por isso que vocês são que nem ele. Pai, isso é forte. Escuta. Ele foi homicida desde o princípio e ele não se firmou na verdade. Ele não se firmou na verdade. Ele não consegue se firmar em uma verdade porque ele é mentiroso. Porque não há verdade nele. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o que nesse mundo tem, irmão? Mentira. Tudo isso aí que está acontecendo na mídia, tudo isso aí, muita coisa é verdade, mas muita coisa é mentira. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, que muitas coisas, boa parte dela é mentira. Boa parte das coisas que estão acontecendo, em meio a tantas coisas e caos, o pai da mentira está aí. Mas continuamos. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e o quê? E pai dá. Mas por que vos digo a verdade, vocês não crente? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que vocês não crede? Aí ele vem e diz assim, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vocês não escutam, porque vocês não são? Meu Deus, Jesus, o cara estão com a Bíblia, os caras estudaram a vida toda, os caras estão com a lei. Ele não está pregando isso aqui para macumbeiro, para um espírito, ele está pregando isso aqui para os caras que eram um mestre. Ele diz, vocês não são de Deus. Resumindo, irmão, se eu conduzir uma igreja somente na palavra, sem ouvir Deus, eu não estou aqui para conduzir você numa letra somente. Eu estou aqui para dizer que o que Deus falar contigo não vai contradizer o que está aqui dentro. A palavra é um alicerce, a palavra é o tira-teima. O que Deus falou, Ele vai revelar aqui. Pastor, Deus falou uma coisa, mas a Bíblia está falando o contrário. Volta lá.
ora de novo. Tem muitas pessoas, irmãos, que conhecem a palavra, mas nunca ouviram Deus. E eu quero dizer para você, Deus ama tanto você, que tem permanecido você, mantido você aqui, trazido você aqui, para dizer para você o seguinte: eu quero falar contigo. Você quer me ouvir? A pergunta é essa: eu quero falar contigo, mas você quer me ouvir? A questão toda é que quando Deus começou a falar comigo no meu chamado, eu estava trabalhando e ganhando meu salário, e Ele entrou dentro da madeireira. Na realidade, a gente diz entrou dentro da madeireira, não, Ele já estava dentro de mim, né? Mas dentro daquela madeireira, Ele foi aqui dentro e disse: eu te chamei para algo maior que isso aqui. E eu simplesmente tirei minha luva, joguei em cima das madeiras. Nós tinha vindo do café, era 9h15. Todo mundo olhou para mim e disse assim: o que estás fazendo? Eu disse: eu não vou mais trabalhar, porque o Senhor está me chamando. Passou-se alguns anos, talvez um ano e meio, e eu comecei a passar a pior coisa da minha vida. Eu comecei a sofrer por causa da palavra. Eu e a minha família fomos esmagados, moídos, desprezados, rejeitados. E o que me manteve? Ele me falou. Antes de eu sair, estou dormindo e Deus me deu um sonho. Porque Ele fala, eu quero ensinar você. Nós vamos começar a falar muito sobre como Deus fala. Porque Ele fala de várias maneiras, em sonho, tudo. E eu estou dormindo e Deus me deu uma visão. Lá no sul, no Rio Grande do Sul, existe um mato chamado maricá. Já ouviu falar? É um mato cheio de espinho, terreno, mas machuca demais. E ele me mostrava aquele mato fechado, e eu estava com um facão desse tamanho. E eu ia batendo e abrindo um buraco, batendo e abrindo um buraco, batendo, e na medida que eu ia passando, eu ia me arranhando. Mas eu ia batendo e abrindo um buraco, e eu passava. Eu falei para minha esposa que eu acordei, eu digo assim: tive um sonho tão louco. O quê? Sonhei que eu estava com um facão assim, abrindo um clarão, e eu ia entrando dentro do mato com um facão. Aí eu disse para ela na época, eu disse: eu não entendi nada. Passou-se alguns meses, os espinhos começaram a marcar, as lutas começaram a vir. E o que me manteve? Deus falou. Então, o que vai manter você dentro do propósito, o que te mantém dentro de um propósito, é Deus falando contigo. Satanás, sabendo disso, o que ele vai trabalhar? Roubar a voz de Deus de você, roubar a voz do Espírito Santo. Não roubar no bom sentido, te interter com muitas coisas, ao ponto que você já não recupera mais, você já não está mais ouvindo. Então quando vem a luta, o que você vai dizer? Vou para lá, vamos para cá, vamos para lá. Por quê? Porque você não tem uma âncora. Sabe quando o navio, como é o nome? É âncora? Não, é âncora, né? Quando o navio chega no destino, aí ele... Quando Deus fala, Ele faz isso. Solta. E agora Ele diz assim: está atracado, mas isso não impede que o vento não vá bater no porto. E não vá dar-lhe aqui, ó. Só que se Ele falou, você fica firme. Então uma igreja que não está ouvindo Deus, ela quer ouvir os profetas que vêm de fora. E glória a Deus pelos profetas. Mas só que eu não posso viver por causa de uma voz aqui fora. Eu preciso viver, dar a minha vida todo dia, acordar pela manhã e permitir que Ele fale comigo.
É desejo de Deus, amado, deixa eu te falar isso, é desejo de Deus conversar com você. É desejo de Deus contar, falar em relação ao seu futuro. É desejo de Deus te mostrar o que há de vir. É desejo de Deus estar abrindo teus olhos espirituais, mostrar teus filhos e dizer assim, ó, tá vendo teu filho aí, ó? Tá terrível, né? É um profeta. Tá vendo a tua filha ali, ó? Vai ser uma ministra poderosa nas minhas mãos. Quando Deus te mostrou, acabou. Agora tu vai dormir, antes de dormir tu bota a mão neles e eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu tenho revelação do futuro dos meus filhos, irmão. Eu tenho revelação do futuro dos meus filhos. Que Deus já me mostrou para mim. Só que não pense você que vai ser fácil. Mas se Ele já mostrou, é porque Ele está dizendo, acredite neles. Acredite nos seus filhos. Acredite na sua próxima geração. Profetize na vida dos seus filhos. Porque quando você sabe o que o seu filho vai ser, você profetiza sobre ele. Um dia eu chamei o Caleb num canto e disse assim, um dia o pai vai partir. Você vai precisar tocar a obra. Você vai ter que cuidar da sua mãe. Eu falei com ele, irmão. Uma conversa de 3 anos ele tem, tá? Essa semana nós estamos almoçando. E o Caleb chegou para a pastora e disse assim, o pai disse, mãe, que eu tenho que cuidar de ti quando ele for morar no céu. Quando você sabe o futuro dos seus filhos, você prepara eles por aquilo que vai vir. Porque Deus já falou. Prepare, por favor, volte a ouvir Deus. Vá para a oração, mas não vá para a oração só para pedir. Vá para a oração e diga, Deus fala comigo. Se cale. Se cale. Por favor. Coloque uma música baixinho lá e fique quietinho. Deixe Ele começar a falar com você. Pastor, eu dormi. Tranquilo, sem estresse. Deus dá os seus enquanto dorme. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Mas volta amanhã de novo. Sai dali. Até que vai começar a desenvolver uma voz dentro de ti, que ela não vai ficar mais num quarto. Onde você estiver cozinhando, Ele está falando. Está trabalhando, Ele está falando. Está andando de carro, Ele está falando. Em todo lugar que tu está, Ele está falando. Você vai ter prazer de poder pegar no mercado. Imagina tu chegar no mercado e Deus falar assim, pega 2 carrinhos e tu, e começar a encher 2 carrinhos. Um é para você abençoar fulano, um é para você... Olha que coisa linda. Eu sonho com uma igreja assim, irmão, que está sendo guiada pelo céu. Está vindo luta, irmão, está vindo dificuldade. A gente sabe que está vindo coisas terríveis. A gente acompanha pela internet. Meu Deus, a gente fica assim, meu Deus. Os caras agora estão com uma lei lá no Senado, irmão, para aprovar casamento entre irmão e irmão, entre pai e filho. Eu digo, Deus, onde é que isso vai parar? Eu preciso saber onde é que a gente está, irmão. Nós precisamos saber onde é que a gente está, quem a gente está ouvindo. Sabe, irmão, a mídia está falando uma coisa. Eu sei que tem muitos homens de Deus que são influentes na nação, que estão falando uma coisa, respeito extremo, irmão. Mas eu quero saber o que Deus está falando. O que Deus está falando ao teu respeito. O que Deus está falando em relação aos teus filhos. O que Deus está falando em relação à tua casa. O que Deus espera de ti. É desse lugar que nessa noite eu quero, tornando a vida de Cristo real através da vida de oração. Volte para a oração. Certo dia, o apóstolo Pedro começa a pregar a palavra. Os caras pegaram Pedro, prenderam Pedro. Já tinham matado a Tiago. A igreja se levantou e disse, não, vamos orar. Sabe, irmãos, o que eu entendi ali? Que Deus não libertou Pedro porque a igreja simplesmente orou. Não, é porque Pedro foi chamado para anunciar o evangelho. E quando você é chamado, quando você é separado, ninguém vai parar o que Deus chamou você para fazer. A Bíblia diz que um anjo chegou lá, Pedro está dormindo, um anjo chega, acorda Pedro, levanta Pedro, vem comigo. Pedro sai andando assim, as portas fechadas, abria, Pedro ia passando, outro portão grandão, 6 metros, o portão que precisava de 6 homens para abrir, o portão
Pedro passa, daqui a pouco ele olha, cadê o anjo? Não tem mais anjo nenhum. Ele diz, rapaz, será que eu tive uma visão? Aí ele bate lá na porta do pessoal que estava orando. Aí vem a menina, sai da oração, vai lá ver quem é, nós vamos ficar aqui orando. Oh Deus, salva Pedro. Daqui a pouco a menina abre, fecha de novo. Ai, voltou, mãe, o que foi? Eu vi o anjo de Pedro lá fora. Anjo de Pedro? Vai lá ver de novo. Não, não era o anjo, era Pedro mesmo. A oração, irmão. A oração, ela move a mão de Deus em cima do propósito. E o propósito é que Cristo seja conhecido através de ti. O propósito não é, a oração não é para te enriquecer. A oração não é para tu prosperar. A oração não é, não. Se nós pegarmos ali a palavra que nós lemos aqui, você vai perceber, Jesus não fazia nada que não ouvia primeiro o Pai falar. E ele diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu escuto Deus, eu sei o que Ele quer. Então o que eu preciso vai desatando. Vou repetir, quando eu escuto Deus e me submeto ao que Ele quer, o que eu preciso vai desatando. Eu vou repetir para ver se você consegue pegar no teu espírito isso. Quando eu escuto Deus e me submeto, porque escutar Deus é uma coisa, se submeter ao que Ele está falando é outra. Mas quando eu me submeto ao que Deus quer, as coisas destravam. Eu tenho falado aqui para vocês, a minha esposa está grávida no meio da pandemia. Nós não temos um filho, nós já temos 3, agora é 4. Para quem sabe, quem cria um filho aqui sabe como é difícil. E eu disse, meu Deus, e agora? Mas não tem jeito, irmão. Deus é tão bom que Ele vem dando condição. Tem chegado roupa, tem chegado carrinho, tem chegado não sei o que. Ai, mas chega tanta coisa que eu disse assim, rapaz, essa menina nem nasceu, já está sendo abençoada. Mas tem a ver com o propósito, irmão. Tem a ver com que você foi chamado e eu fomos chamados. Gaste tempo para poder discernir a voz de Deus. Procure buscar o Senhor com intensidade, para que Deus fale contigo. Ele quer fazer coisa linda através de você. Deus quer fazer coisas tremendas através de você. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureça teu coração. Eu não estou contando aqui uma historinha para dormir, irmão. Eu estou dizendo para você, se a minha vida só tiver sentido um dia que eu estiver lá na eternidade, que eu vou ver Ele, não, eu quero ver Ele aqui hoje. Eu quero contemplar Ele hoje. Eu quero contemplar Ele amanhã. Quantos aqui já dormiram e acordaram chorando? Mas eu não digo chorando por um acaso. Eu já acordei chorando, Deus ministrando no meu espírito, eu acordar em lágrimas. Chorando. Eu estou dizendo para você, irmãos, que foi aberto o mundo espiritual. Jesus, Ele abriu nitidamente. Tem anjos subindo e descendo. E tem um Espírito Santo dentro de ti, tentando comunicar. Agora eu não posso deixar de negar que o maior inimigo hoje do Espírito Santo nada mais é do que um aparelho telefônico. Nós precisamos levar isso a sério. O maior inimigo do Espírito Santo hoje é um aparelho telefônico que nos distrai, que nos prende, que faz a gente ficar dando giro no Facebook, WhatsApp. Quem aqui lembra que quando não tinha isso tudo aí? Eu me lembro, eu sou do tempo que nós orávamos lá na igreja em Itapirubá. Começávamos de manhã das 8 e ia até umas 2 horas orando sem parar, direto, todo dia. Aí tinha um irmão da nossa igreja. Foi o primeiro irmão que me apresentou o WhatsApp. Estava recém começando, ele já tinha. Era poucas pessoas que tinham. E ele chegava na igreja, ele orava um pouquinho, sentava na cadeira, cruzava a perna e ficava. Aí eu ficava ali orando em línguas, na volta dele, choro. Eu disse, o que é isso aí, irmão? Aí ele assim, é um aplicativo de conversa. Eu disse, está falando com quem? Com várias pessoas. Eu digo, tá, mas desliga isso aí, vamos orar. Não, já vou. E aí eu ficava orando e vendo ele assim no WhatsApp ali, né? E eu ficava indignado, dizia, mas esse cara fica aí perdendo tempo. Os anos passaram, irmão. Os anos passaram. E aquilo que para mim era tão escandaloso, hoje é normal. Mas o céu diz, mas aqui não. Para você poder me ouvir, você tem que se desligar um pouquinho das coisas aqui. Pastor, a gente precisa subir um monte? Se for o caso, vá para o monte onde não pega sinal. Pastor, nós temos que subir um monte. Se for para não se distrair e se você tiver tempo, sobe o monte. Mas só suba o monte se você entender o porquê que você está subindo lá.
Porque eu não quero me distrair com nada, eu não quero filho gritando comigo, eu não quero mulher me chamando, não quero ninguém. Então eu vou para lá e fico lá. E fico lá sozinho. Depois de 4 horas, 5 horas, eu venho para casa de novo. Pronto. Agora não faça do monte um lugar santo, porque não é o lugar santo. Se existe um lugar santo, é dentro de ti. Agora, eu preciso só entender isso. Que as distrações em nossas vidas, elas são demais. A gente está cercado de muita distração. E nós precisamos nos posicionar e dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz. E mais, tá? Fale para os teus filhos que Deus fala. Comece a incentivar seus filhos a ouvir a voz de Deus. Comece a dizer para ele: fique atento porque Deus vai falar com você. Fique atento porque Deus fala. Porque você vai perceber que essa linguagem que eu estou falando aqui não é muito falada mais não. É muito cômodo agora, né? Trabalho a semana toda, domingo eu boto a minha roupa, pego a minha oferta, vou na igreja e vou ouvir a palavra. É muito bom, mas não é normal. O normal é: Deus falou comigo tudo que o pastor está pregando aí, ó. Aí isso é normal. Deus essa semana falou isso aí comigo, que eu tinha que ouvir mais, que eu tenho que me render mais, que eu tenho que orar mais, que eu tenho que me entregar mais. Normal é o que nós pregamos aqui como pastores. Deus testificar aquilo que Ele já vem falando contigo. É isso que é normal. Não é normal a gente vir para o culto, como o dia desse eu falei para uma irmã. A irmã ficou um tempão sem aparecer na igreja. Quando apareceu, eu estava lá com a cabeça. Aí eu cheguei no final do culto e disse assim: ô irmã, hoje tu não estava no culto não, né? Ela disse assim: é verdade, pastor, hoje a minha cabeça não estava aqui. Eu digo: por que você não ficou em casa? Era melhor ter ficado em casa. Porque você podia se distrair com alguma coisa. Terrível, irmão, você vir para um lugar para ouvir a voz de Deus, para aprender a se relacionar com Deus, e a pessoa nem aqui fica. Mas lembra da missa no domingo? Quem lembra da missa no domingo? Eu fui um dia católico, como diz eles aí, católico relaxado. Nem na missa ia. Mas muitos católicos ainda vão nas missas aos domingos, com um certo temor no coração. Mas nós não podemos, irmãos, fazer disso aqui também um lugar de visitação ao domingo, só para poder sair daqui com a consciência leve e dizer assim: ai, pelo menos eu fui essa semana na igreja. Não, Deus está falando contigo, quer falar contigo todo dia, está falando através dos teus filhos, sabe, irmãos, Deus fala através dos meus filhos comigo, eu olho para os meus filhos, Deus está falando comigo, Deus usa muito o Caleb, sabe, tudo que está em nossa volta, Deus está falando. Deus fala, Ele se comunica através de muitas coisas, desde que eu esteja atento. Amém, gente? Tem um pastor amigo meu, o pastor Francis, que ele disse que Deus fez um milagre nele no Covid. E ele disse assim: pastor, eu fiquei mais flexível depois que eu passei quase pela morte. Ele pegou, estava em Recife, e o pulmão dele ficou tomado de infecção, e o médico disse para ele: olha, se você não melhorar, nós vamos te entubar. E ele, orando a Deus, falando com Deus, e ele que às vezes confiava, mas daqui a pouco já tinha medo por causa dos filhos, normal, né? Pessoa que está vivendo a situação. Mas Deus, segundo ele, Deus sentiu o Espírito de Deus assim, e tirando a infecção do pulmão dele. No outro dia o médico disse: olha, está melhorando. No outro dia, estás bem. Terceiro dia, estás em alta. E ele disse assim: pastor, uma lição eu tirei. Qual? Eu preciso ser mais flexível com as pessoas. Muitas vezes eu não queria sentar com um cara porque estava em pecado lá. Eu digo: não, comigo eu não vou comer contigo. Só que eu cheguei a uma conclusão que só quem pode mudar ele é Deus. Então eu não quero ser mais arrogante. E ele começou a falar assim comigo, dizendo que não sabe o que aconteceu, mas diz ele que aconteceu algo bom da parte de Deus. E eu disse assim: rapaz, eu acredito que o Covid, em partes, ele é uma benção. Ele leva quem precisa ir e alinha quem precisa ficar. Então tá bom. Se o cara passar por tudo e é alinhado, foi uma benção. Se o cara tem que partir, amém.
E ele está muito feliz assim pelo que Deus fez, já tá dirigindo de novo, já está trabalhando. Resumindo, quando você começa a conhecer Deus, irmão, você vai perceber que algumas passagens da Bíblia vai se cumprir na tua vida. Ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, tu não temerás. Você sabe por quê? Porque Ele está contigo. Um Deus que fala contigo, um Deus que se revela contigo, um Deus que ministra o teu coração. Amém? Vamos colocar de pé. Queria nessa noite convidar você a orar por isso. Talvez nós precisamos pedir perdão ao Senhor por permitir que algumas coisas foram roubando o lugar dele dentro de nós. Precisamos